Capítulo 3. Jesus pensava ser Deus. Quando frequentei o Instituto Bíblico Moody em meados dos anos 1970, exigia-se que, a cada semestre, todo estudante fizesse algum tipo de trabalho pastoral cristão. Como a maioria de meus colegas, eu era completamente inexperiente e inapto para fazer o que fazia, mas acho que Moody acreditava no aprendizado em serviço. De modo que, durante um semestre, tivemos de dedicar cerca de 2 a 3 horas por semana ao Evangelho de porta em porta, tentando converter pessoas na marra, uma versão fundamentalista do missionário Mormon, também executada em Douglas. Em outro semestre, fui conselheiro da estação de rádio Moody Christian na madrugada. As pessoas ligavam com questões sobre a Bíblia ou problemas em sua vida, e eu dava todas as respostas. Eu tinha 18 anos de idade. Em um semestre fui capelão no hospital de Cook County uma tarde por semana. Nisto, estava totalmente além da minha capacidade. Então, quando me tornei sênior, eu e meu colega de quarto Bill resolvemos exercer nosso ministério como pastores de jovens em uma igreja. Por intermédio de Moody, fomos designados para uma igreja excelente em Waclaw, subúrbio ao sul de Chicago. Era a Igreja da Aliança da Trindade Evangélica, parte de uma pequena denominação surgida como um movimento pietista sueco que se separou dos luteranos. Bill e eu íamos para a igreja no final da tarde às quartas e sábados, e o dia inteiro no domingo para fazer coisas de pastor de jovens, coordenar grupos de oração, estudos da Bíblia, eventos sociais, retiros e outras atividades. Bill fez isso por um ano, e eu permaneci ao longo de meus 2 anos de faculdade em Wheaton, portanto, 3 anos no total. Era um grupo de garotos maravilhoso, ensino médio e faculdade. Ainda guardo memórias muito queridas daqueles tempos. O pastor da igreja era pio, sábio e enérgico, um pregador dinâmico e um verdadeiro cuidador de almas. O nome dele era Evan Goranson, e por 3 anos foi meu mentor, ensinando-me a arte do ministério. Meu único problema com o pastor Goranson é que ele era por demasiado liberal, até mesmo Billy Graham era muito liberal para mim naquele tempo. Porém, como ministro, o pastor Goranson era uma das pessoas mais adoráveis do planeta, e estava muito mais focado em ajudar pessoas necessitadas, tem sempre um monte delas em qualquer igreja de qualquer tamanho, do que em se preocupar com religião e discutir o assunto. E o fato, sei agora, é que ele tinha uma teologia muito tradicional e conservadora. Anos depois, quando trabalhava em um nível avançado no Seminário Teológico de Princeton, essa forma de teologia tradicional começou a parecer insatisfatória para mim, à medida que comecei a nutrir dúvidas sobre os aspectos mais fundamentais da fé, inclusive a questão da divindade de Jesus. Naqueles anos intermediários, percebi que Jesus praticamente não é, ou talvez não seja de modo algum, chamado explicitamente de Deus no Novo Testamento. Percebi que alguns autores do Novo Testamento não igualam Jesus a Deus. Fiquei impressionado com o fato de que as frases de Jesus em que ele afirma ser Deus são encontradas apenas no Evangelho de João, o último evangelho e o mais carregado em termos teológicos. Se Jesus realmente andasse por aí chamando-se de Deus, os outros evangelhos pelo menos não mencionariam o fato. Simplesmente decidiram pular essa parte. Em meio à agonia de minhas dúvidas, voltei a Chicago para visitar a Igreja da Trindade e o pastor Goranson. Lembro vividamente do momento. Estávamos no carro dele, e comecei a falar das dúvidas que vinha tendo a respeito da Bíblia e daquilo que antes considerava sacrossanto. Ele foi solidário, visto que sempre havia sido um pouco mais liberal e bem menos doutrinário. O ponto de vista dele era de que simplesmente devemos nos ater ao básico. Disse para eu lembrar que Jesus falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim." João 14:6. Isso era tudo o que importava. Então, perguntei: "Mas e se Jesus nunca disse isso?" Ele ficou surpreso e aturdido, e, como bom pastor que era, vieram-lhe lágrimas aos olhos. Doeu-me ver aquilo, mas o que eu podia fazer?
Você não pode acreditar em algo só porque alguém deseja desesperadamente que você o faça. A questão neste capítulo é: Jesus disse isso? Ou outras coisas atribuídas a ele? Ele afirmou ser aquele que desceu dos céus e que poderia levar as pessoas de volta ao Pai? Ele afirmou que preexistia. Afirmou que era igual a Deus. Se ele fez isso, então existe um motivo muito bom para que seus seguidores também o façam. Afinal, foi o que ele ensinou. Contudo, se ele não afirmou ser Deus, então precisamos encontrar outra explicação sobre por que seus seguidores fizeram isso mais tarde, após a morte dele. O Jesus histórico. Problemas e métodos para um estudo exaustivo do Jesus histórico. Precisaríamos não só de um livro inteiro, mas de toda uma série de livros, como o Marginal Judeu Marginal, o imenso e impressionante conjunto de 4 volumes, pelo menos, do professor John Mayer, estudioso do Novo Testamento. Para leitores que prefiram algo mais curto e breve, há o meu livro Jesus, Apocalyptic Prophet of the New Millennium Jesus. Profeta apocalíptico do novo milênio, ou abordagens soberbas de portentos como E.P. Sanders, Gesa Vermes, Dália Allison, Paula Fredriksen e muitos outros 37. Todos esses livros variam em uma série de aspectos, em boa parte porque seus autores são muito diferentes uns dos outros em convicção religiosa, ou falta de convicção, personalidade, antecedentes e formação. Todavia, em uma coisa todos concordam. Jesus não passou seu ministério declarando que era divino. O motivo por que precisamos de livros como estes é que os evangelhos não podem simplesmente ser tomados ao pé da letra como fornecedores de relatos históricos fidedignos das coisas que Jesus disse e fez. Se os evangelhos fossem daquele tipo de biografia confiável que registrasse a vida de Jesus como ela realmente foi, não seria muito necessária a erudição histórica que ressalta a necessidade de se aprender as antigas línguas bíblicas, hebraico e grego, enfatiza a importância do contexto histórico de Jesus em seu mundo palestino do século e defende que o pleno entendimento da verdadeira natureza dos evangelhos como fontes históricas é fundamental para qualquer tentativa de se estabelecer o que Jesus realmente disse e fez. Tudo o que precisaríamos fazer seria ler a Bíblia e aceitar que ela diz o que realmente aconteceu. Esta, é claro, é a abordagem da Bíblia adotada pelos fundamentalistas. E é um motivo pelo qual não se encontram fundamentalistas na linha de frente do estudo crítico. Quero explicar em poucos parágrafos por que estudiosos críticos pensam de modo diferente e quais abordagens dos evangelhos eles defendem em função de o Novo Testamento não fornecer registros estenográficos das palavras de Jesus ou relatos impecáveis de sua vida. Problemas com os evangelhos. A primeira coisa a ressaltar é que, se queremos conhecer uma figura do passado, precisamos de fontes de informação. Isso pode parecer bastante óbvio, mas, por algum motivo, quando se trata de Jesus as pessoas parecem pensar que simplesmente sabem quem ele foi, o que ele disse ou o que ele fez, quase como se obtivessem esse conhecimento por osmose do ambiente. De fato, porém, qualquer coisa que uma pessoa sabe sobre Jesus, ou pensa que sabe, chegou a ela de uma fonte, ou alguém lhe contou, ou ela leu o que alguém escreveu. Contudo, de onde essas pessoas conseguiram a informação, o que as torna autoridades, e por que deveríamos achar que elas estão certas? Toda a história sobre Jesus, ou qualquer outra figura histórica, ou é historicamente exata, algo que ele realmente disse ou fez, ou é inventada, ou é uma combinação de ambas. E o único jeito de saber se um detalhe da vida de Jesus é historicamente exato é investigar nossas fontes de informação. As fontes disponíveis para o leigo, para um historiador e para um professor de catequese são todas as mesmas. As narrativas sobre Jesus circularam pelo boca a boca e por escrito desde o tempo em que ele viveu e morreu. Obviamente as histórias que começaram a ser contadas pela primeira vez no ano passado foram inventadas. Assim como as histórias que começaram a circular inicialmente há 100 anos. O que queremos, se queremos relatos historicamente fidedignos, são fontes que possam ser traçadas até o tempo de Jesus. Queremos fontes antigas.
Temos fontes antigas, é claro, mas não são tão antigas quanto gostaríamos. Nosso primeiro autor cristão é o apóstolo Paulo, que escreveu entre 20 e 30 anos depois da morte de Jesus. Várias cartas de Paulo estão incluídas no Novo Testamento. Outros autores cristãos podem ter escrito antes de Paulo, mas nenhuma de suas obras sobreviveu. Os problemas com Paulo são que ele, na verdade, não conheceu Jesus pessoalmente e não nos conta muito sobre os ensinamentos, atividades ou experiências de Jesus. Às vezes dou a meus alunos a tarefa de ler todos os textos de Paulo e listar tudo o que Paulo indica que Jesus fez e disse. Meus alunos ficam surpresos ao descobrir que não precisam sequer de uma pequena ficha de anotação para listar. Paulo, a propósito, jamais diz que Jesus se declarou divino. Nossas próximas fontes de informação mais antigas sobre o Jesus histórico são os evangelhos do Novo Testamento. Com efeito, são nossas melhores fontes. São as melhores não porque calham de estar no Novo Testamento, mas porque também são as primeiras narrativas remanescentes da vida de Jesus. Muito embora sejam as melhores fontes disponíveis para nós, realmente não são tão boas quanto poderíamos esperar. Isso por vários motivos. Para começar, há uma possibilidade de que os evangelhos não tenham sido escritos por testemunhas oculares. Chamamos esses livros de Mateus, Marcos, Lucas e João porque receberam o nome de dois discípulos diretos de Jesus, Mateus, o cobrador de impostos, e João, o discípulo amado, e de dois companheiros próximos de outros apóstolos, Marcos, o secretário de Pedro, e Lucas, o companheiro de viagem de Paulo. No entanto, os livros de fato foram escritos anonimamente, os autores jamais se identificaram, e circularam por décadas antes que alguém afirmasse que foram escritos por essas pessoas. A primeira atribuição confirmada desses livros a esses autores é de um século após terem sido produzidos. Existem bons motivos para se pensar que nenhuma dessas atribuições esteja correta. Primeiro, os seguidores de Jesus, como sabemos pelo Novo Testamento em si, eram judeus incultos da classe baixa da Palestina, de língua aramaica. Esses livros não foram escritos por gente desse tipo. Seus autores eram muitíssimo cultos, cristãos de idioma grego de uma geração posterior. Provavelmente escreveram após todos, ou quase todos, os discípulos de Jesus terem morrido. Escreveram em partes diferentes do mundo, em uma língua diferente e em um período mais tardio. Não há muito mistério sobre por que os cristãos posteriores quiseram afirmar que os autores de fato eram companheiros de Jesus, ou pelo menos ligados aos apóstolos. Essa afirmação proporcionava aos relatos uma autoridade muito necessária para quem queria saber como Jesus realmente havia sido. Os estudiosos geralmente datam os evangelhos do Novo Testamento da última parte do século I. A maioria concorda que Jesus morreu por volta do ano 30 DC. Marcos foi o primeiro evangelho escrito, provavelmente por volta de 65, 70 DC. Mateus e Lucas foram escritos cerca de 15 a 20 anos depois, aproximadamente em 80, 85 DC. E João foi escrito por último, por volta de 90, 95 DC. O que importa aqui é o hiato envolvido. O primeiro relato sobrevivente da vida de Jesus foi escrito 35 a 40 anos depois da morte dele. O último evangelho canônico foi escrito 60 a 65 anos depois de sua morte. Obviamente é um bocado de tempo. Se os autores não foram testemunhas oculares, não eram da Palestina e sequer falavam a mesma língua de Jesus, de onde tiraram as informações? Mais uma vez, existe aqui um bocado de discordância entre os estudiosos críticos. Após a morte de Jesus, seus seguidores passaram a crer que ele havia ressuscitado e viram que a missão deles era converter as pessoas à crença de que a morte e ressurreição de Jesus foram a morte e ressurreição do Messias de Deus e que, acreditando em sua morte e ressurreição, uma pessoa poderia ter a vida eterna. As testemunhas cristãs primitivas de Jesus tinham de persuadir as pessoas de que Jesus realmente era um Messias de Deus, e para isso tinham que contar histórias sobre ele. Foi o que fizeram.
Contaram histórias sobre o que aconteceu no fim da vida dele, a crucificação, o túmulo vazio, as aparições dele vivo para os seguidores depois disso. Também contaram histórias de sua vida antes desses acontecimentos finais, o que ele pensava, os milagres que operou, as controvérsias que teve com os líderes judeus, sua detenção e julgamento e coisas do tipo. As histórias circularam. Qualquer um que se convertesse a seguidor de Jesus podia e devia contar as histórias. Um convertido contava para a esposa. Se ela se convertia, contava para a vizinha. Se esta se convertia, contava para o marido. Se ele se convertia, contava para seu sócio. Se este se convertia, contava para um parceiro comercial ao fazer uma viagem de negócios para outra cidade. Se este se convertia, contava para a esposa. Se ela se convertia, contava para a vizinha, e assim por diante. Contar histórias era a única forma de se comunicar antes da comunicação de massa, da cobertura pela mídia nacional e até mesmo de níveis significativos de alfabetização. Naquele tempo apenas cerca de 10% da população sabiam ler e escrever. Portanto, a maior parte da comunicação era oral. No entanto, quem então contava as histórias sobre Jesus? Só os apóstolos. Não pode ter sido apenas os apóstolos. Apenas pessoas autorizadas pelos apóstolos. Sem chance. Apenas pessoas que checaram os fatos para garantir que não haviam mudado nada das histórias e que recontavam só o que realmente havia acontecido, do jeito que havia acontecido. Como poderiam fazer isso? As histórias eram contadas pelo boca a boca, ano após ano, década após década, entre montes de gente de diferentes partes do mundo, em diferentes idiomas, e não havia como controlar o que uma pessoa dizia para outra a respeito das palavras e ações de Jesus. Todo mundo sabe o que acontece com histórias que circulam dessa forma. Detalhes mudam, episódios são inventados, acontecimentos são exagerados, relatos impressionantes ficam ainda mais impressionantes, e por aí vai. Um autor enfim ouviu as histórias em sua igreja, digamos que Marcos na cidade de Roma. E ele escreveu o relato. Então, 10 ou 15 anos mais tarde, outro autor em outra cidade leu o relato de Marcos e decidiu escrever o seu, em parte baseado em Marcos, e em parte baseado nas histórias que ouviu em sua própria comunidade. E os evangelhos começaram a surgir. São esses os evangelhos que temos hoje. Ao longo de 300 anos ou mais, especialistas têm estudado os textos nos mínimos detalhes, e um dos resultados garantidos dessa investigação intensiva é que os evangelhos possuem numerosas discrepâncias, contradições e problemas históricos. 38 Como pode ser isso? Seria melhor perguntar: como poderia não ser? Claro que os evangelhos contêm informação não histórica e histórias que foram modificadas, exageradas e enfeitadas. Esses livros não contêm as palavras de alguém que estava sentado aos pés de Jesus tomando nota. Não são nada desse tipo. São livros que pretendem contar as boas novas de Jesus. A palavra gospel, evangelho, significa boas novas. Ou seja, os autores tinham interesse direto tanto no que contavam quanto na forma como contavam. Queriam pregar sobre Jesus. Não estavam tentando fornecer informação biográfica que fosse julgada aceitável por historiadores críticos de 2000 anos depois, que desenvolveram critérios significativamente diferentes para escrever história, a historiografia. Eles escreveram para o tempo deles e tentando convencer as pessoas da verdade, como eles haviam, sobre Jesus. Basearam suas histórias no que ouviram e leram. O que leram baseava-se no que os autores dessas outras obras tinham ouvido. Tudo remonta à tradição oral. Hoje em dia tem gente que afirma que culturas enraizadas na tradição oral tomam muito cuidado para se assegurar de que as tradições contadas e recontadas não sejam significativamente alteradas. Entretanto, constata-se que isso é um mito moderno. Antropólogos que estudaram culturas orais mostram que o caso é exatamente o contrário. Apenas culturas literárias têm interesse pela exata reprodução dos fatos como eles realmente são. Isso porque nas culturas literárias é possível checar as fontes e ver se alguém mudou uma história.
Nas culturas orais, geralmente é esperado que as histórias de fato mudem. Elas mudam toda vez que alguém está contando uma história em um novo contexto. Novos contextos requerem novas formas de se contar histórias. Portanto, culturas orais historicamente não viram problema na alteração dos relatos à medida que são contados e recontados. 39 Assim, claro que existem discrepâncias, enfeites, histórias inventadas e problemas históricos nos evangelhos. Isso significa que não podem ser tomados ao pé da letra como relatos historicamente exatos do que realmente aconteceu. Isso significa que os evangelhos são inúteis como fontes históricas. Não significa que precisamos ter métodos históricos rigorosos que ajudem a examinar livros que foram escritos com um objetivo: proclamar a boa nova de Jesus, para alcançarmos um objetivo diferente: saber o que Jesus realmente disse e fez. Métodos. Posso oferecer aqui apenas um breve resumo dos métodos que os estudiosos do Novo Testamento conceberam para lidar com fontes desse tipo. Devo ressaltar que os evangelhos de fato são virtualmente nossas únicas fontes disponíveis. 40 Não dispomos de quaisquer relatos de Jesus de fontes gregas ou romanas, pagãs, do século I, nenhuma menção sequer de seu nome antes de decorridos mais de 80 anos de sua morte. Entre fontes judaicas não cristãs, temos apenas 2 breves comentários do historiador judeu Jósefo. Temos outros evangelhos fora do Novo Testamento, mas todos escritos após os evangelhos do Novo Testamento, e via de regra de natureza altamente legendária. Existem alguns evangelhos que podem proporcionar alguma informação adicional, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Pedro, ambos descobertos nos tempos modernos, mas no fim das contas não nos oferecem de fato muita coisa. Assim, temos mais ou menos nossos 4 evangelhos. Praticamente todo mundo concorda que, embora os evangelhos canônicos sejam fontes altamente problemáticas para o Jesus histórico, ainda assim contém algumas recordações historicamente exatas do que ele disse, fez e experimentou em meio aos enfeites e alterações. A questão é como obter a informação historicamente exata das alterações e invenções posteriores. Os especialistas determinaram que alguns dos relatos escritos são independentes uns dos outros, ou seja, herdaram todas ou algumas de suas histórias de correntes de transmissão oral independentes. Por exemplo, o pensamento geral é de que o Evangelho de João não se fundamenta nos outros 3 evangelhos para suas informações. Os outros 3, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos porque são muito parecidos. A palavra sinóptico significa visto junto. Esses 3 podem ser colocados em colunas paralelas na mesma página e ser vistos juntos porque contam muitas das mesmas histórias, geralmente na mesma sequência e frequentemente nas mesmas palavras. É quase certo que isso acontece porque os autores estavam copiando uns aos outros, ou melhor, como os estudiosos estão quase universalmente convencidos, porque 2 deles, Mateus e Lucas, copiaram o antecessor Marcos. Foi dali que Mateus e Lucas tiraram muitas de suas histórias. Contudo, eles compartilham outras passagens não encontradas em Marcos. A maioria dessas outras passagens são ditos de Jesus. Desde o século XIX, os estudiosos elaboram formidáveis argumentos de que isso acontece porque Mateus e Lucas tinham outra fonte disponível que lhes proporcionou as passagens não marcanas. Visto que essa outra fonte era composta basicamente de ditos, os estudiosos alemães chamaram-na de fonte dos ditos. A palavra para fonte em alemão é Quelle, e por isso os especialistas hoje falam sobre que, a fonte perdida que abasteceu Mateus e Lucas com muito do material de ditos. Mateus tem histórias que não se encontram em nenhum dos outros evangelhos, e ele obviamente as conseguiu em outro local, de modo que os estudiosos falam de uma fonte M. Lucas também tem histórias exclusivas, e a suposta fonte é chamada de LML. Podem ter sido cada uma delas um documento escrito, podem ter sido múltiplos documentos escritos, podem ter sido uma combinação de fontes escritas e orais.
Todavia, em nome da simplicidade, são chamadas apenas de ML. E assim, entre nossos evangelhos, temos não só Mateus, Marcos, Lucas e João, e, digamos, os evangelhos de Tomé e Pedro. Também podemos isolar que, ML, esses três provavelmente eram independentes uns dos outros e independentes de Marcos, e João era independente de todos eles. Em outras palavras, dispomos de várias correntes de tradição que, em última análise, retrocedem a vida de Jesus de forma independente umas das outras. À luz desse fato, tomado como um fato por quase todos os estudiosos críticos, ficamos em posição de avaliar quais histórias do Evangelho têm maior probabilidade de serem autênticas que outras. Se uma história é encontrada em várias dessas tradições independentes, é bem mais provável que remonte à fonte última da tradição, a vida de Jesus em si. Isso é chamado de critério de atestado independente. Por outro lado, se uma história, um dito, um feito de Jesus, é encontrada apenas em uma fonte, ela não pode ser corroborada de forma independente e, portanto, é menos provável que seja autêntica. Deixe-me dar dois exemplos. Existem referências à estreita associação de Jesus com João Batista, um ardente pregador apocalíptico, em Marcos, João e Q, todas independentes. Conclusão: Jesus provavelmente associou-se a João Batista, um ardente pregador apocalíptico. Ou uma óbvia. É dito que Jesus foi crucificado sob o governo de Pôncio Pilatos tanto em Marcos quanto em João. Existem aspectos independentes da história registrados em ML. Assim, provavelmente, foi isso que aconteceu. Jesus foi crucificado por ordem do governador romano Pilatos. Ou um exemplo em contrário. Somos informados em Mateus, isso provém de M, que, quando Jesus nasceu, homens sábios seguiram uma estrela para ir adorar a criança. Infelizmente, essa história não é corroborada por Marcos, Q, L, João, nem por nenhuma outra fonte. Pode ter acontecido, mas isso não pode ser estabelecido como tendo acontecido seguindo-se o critério de atestado independente. Um segundo critério é o pressuposto de que os relatos encontrados em todas essas fontes independentes chegaram a seus autores por meio da tradição oral, na qual as histórias foram alteradas conforme os interesses dos contadores, já que eles estavam tentando converter os outros ou instruir os convertidos na verdadeira visão das coisas. Sendo assim, quaisquer histórias nos evangelhos que não coincidam com o que sabemos que os primeiros cristãos teriam dito sobre Jesus, ou, na verdade, quaisquer histórias que pareçam ir diretamente de encontro aos interesses dos cristãos em contá-las, têm grande chance de serem historicamente exatas. A lógica deveria ser óbvia. Os cristãos não inventariam histórias que funcionassem contra suas visões ou interesses. Se contaram histórias desse tipo, foi simplesmente porque foi daquele jeito que a coisa de fato aconteceu. Esse princípio metodológico às vezes é chamado de critério da disparidade. Ele afirma que, se uma tradição sobre Jesus é diferente daquilo que os cristãos primitivos gostariam de dizer sobre ele, é mais provável que seja historicamente exata. Deixe-me ilustrar. É dito que Jesus cresceu em Nazaré em Marcos, M, L e João, de modo que isso é multiplamente atestado. Contudo, essa é também uma história que um cristão não ficaria propenso a inventar, pois se revelaria um constrangimento para os cristãos posteriores. Nazaré era uma pequena vila, uma aldeia, na verdade, da qual ninguém tinha ouvido falar. Quem inventaria a ideia de que o Filho de Deus veio de lá? É difícil ver qualquer motivo para alguém inventá-la, de modo que Jesus provavelmente veio mesmo de lá. Um segundo exemplo. A ideia de que Jesus foi batizado por João Batista revelou-se incômoda para os cristãos, porque João estava batizando as pessoas para mostrar que seus pecados haviam sido perdoados, pela remissão dos pecados, conforme coloca o Novo Testamento. Além disso, na igreja primitiva, todo mundo sabia que a pessoa que batizava era espiritualmente superior à pessoa batizada. Quem inventaria uma história do Filho de Deus sendo batizado devido a seus pecados, ou em que outra pessoa era superior a ele? Se ninguém inventaria a história, por que a temos?
Porque Jesus realmente foi batizado por João. Ou um exemplo em contrário. Em Marcos, Jesus prevê 3 vezes que irá a Jerusalém, será rejeitado, crucificado e então ressuscitará. É possível imaginar um motivo para que um contador de histórias cristão afirmasse que Jesus disse tais coisas antes de sua paixão. Claro que é possível. Os cristãos posteriores não gostariam que ninguém pensasse que Jesus foi pego desprevenido quando acabou preso e mandado para a cruz. Por certo, haveriam de querer que ele previsse exatamente o que iria lhe acontecer. Essas previsões mostram tanto que ele ressuscitou, como os cristãos acreditavam, quanto que ele sabia que ressuscitaria, como também acreditavam. Visto que este é exatamente o tipo de história que um cristão gostaria de inventar, não podemos estabelecer que Jesus realmente fez previsões desse tipo. Pode ter feito, mas, seguindo o princípio metodológico da disparidade, não se pode demonstrar que essas previsões foram feitas. Por fim, os estudiosos têm especial interesse em considerar se as tradições sobre Jesus podem de fato encaixar-se em um contexto judaico-palestino do século I. Alguns dos evangelhos posteriores, que não integram um Novo Testamento, retratam Jesus ensinando visões nitidamente diferentes das que podemos situar plausivelmente no meio histórico e cultural de Jesus. Tais ensinamentos obviamente não podem ser aceitos como algo que um judeu palestino do século I teria falado. Isso é chamado de critério da credibilidade contextual. Este último critério insiste que se entenda o contexto histórico de Jesus se quisermos entender o que ele disse e fez durante sua vida. Toda vez que se tira algo do contexto, entende-se errado. Para situar qualquer personagem histórico, o contexto é tudo. Assim, antes de prosseguir, preciso dizer umas poucas coisas sobre o contexto de Jesus e, então, sobre o que podemos saber a respeito de sua mensagem e proclamação dentro daquele contexto, aplicando os métodos que acabo de mencionar, a fim de ver se ele falou de si mesmo como Deus. O contexto histórico e cultural de Jesus. Em termos mais gerais, Jesus precisa ser entendido como um judeu do século I. No capítulo 2, discutia as visões religiosas básicas do judaísmo na época. Como a maioria dos judeus, Jesus teria acreditado que existe apenas um Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, que havia escolhido Israel como seu povo especial e dado a ele sua lei. Observar a lei de Moisés teria sido da máxima importância para Jesus, como era para todos os judeus de seu tempo. Os evangelhos registram controvérsias posteriores quando dizem que Jesus violou a lei do Sabá, por exemplo, mas na verdade é muito difícil encontrar qualquer caso em que ele tenha realmente feito o que a lei proibia. O que ele violou foi o entendimento e a interpretação da lei por outros líderes judeus de seu tempo, em especial os fariseus, que haviam desenvolvido regras complexas a serem adotadas a fim de garantir que a lei fosse cumprida. A maioria dos judeus não seguia essas leis adicionais, e Jesus tampouco. Nesse sentido, ele provavelmente era como a maioria dos judeus. Os fariseus não foram hipócritas ao desenvolver essas leis. Eles simplesmente acreditavam que deveria se fazer todo o possível para cumprir o que Deus havia exigido, e por isso formularam políticas para ajudar a fazer com que isso acontecesse. 41 Um dos aspectos mais importantes do judaísmo para o entendimento do Jesus histórico é a visão de mundo difundida e compartilhada por muitos judeus da época, que os estudiosos chamam de apocalipsismo. O termo vem da palavra apocalipse, que significa revelação ou desvendamento. Os apocalipsistas judeus acreditavam que Deus havia lhes revelado segredos celestiais que podiam dar sentido a realidades terrenas. Em particular, estavam convencidos de que Deus interviria muito em breve neste mundo de dor e sofrimento para derrubar as forças do mal no controle desta era, e para trazer um reino onde não mais haveria miséria ou injustiça. Essa visão de mundo apocalíptica está bem atestada em fontes judaicas por volta da época de Jesus.
É uma visão proeminente nos manuscritos do Mar Morto, um conjunto de textos descoberto em 1947, produzido por judeus mais ou menos do tempo de Jesus e não muito longe de onde ele viveu, e entre outros textos judaicos fora da Bíblia. Era a visão de João Batista. Era a visão dos fariseus. Era a visão amplamente aceita por todo o mundo de Jesus. Vou resumir aqui 4 dos principais dogmas dessa visão antes de mostrar que o próprio Jesus quase com certeza a defendia. Dualismo. Os apocalipsistas judeus eram dualistas. Com isso quero dizer que acreditavam na existência de 2 componentes fundamentais da realidade: as forças do bem e as forças do mal. Deus, é claro, estava no comando de tudo que era bom. Todavia, para esses judeus, Deus tinha um oponente pessoal, Satanás, que estava no comando de tudo que era mal. Deus tinha anjos do seu lado, e Satanás tinha seus próprios espíritos do mal do lado dele. Deus tinha o poder de dar a vida e conceder justiça. Satanás tinha o poder de distribuir a morte e promover o pecado. As forças do bem e do mal, para os apocalipsistas, estavam engajadas em uma batalha cósmica, e tudo e todos tinham de tomar partido. Não havia território neutro. Todo mundo estava do lado do bem e de Deus, ou do mal e de Satanás. Esse dualismo cósmico operava em um cenário histórico. A história deste mundo dividia-se em 2 partes. A era presente, controlada pelas forças do mal, e uma era por vir, que Deus regeria de modo supremo. Não é difícil ver que o presente é uma era do mal. Basta considerar todas as guerras, fome, secas, furacões, terremotos, defeitos de nascença, ódio, opressão e injustiça. As forças do mal estão no comando, e ganhando força. No entanto, Deus vai intervir e derrubar as forças do mal em um ato de julgamento cataclísmico, para trazer seu reino do bem. Pessimismo. Os apocalipsistas judeus eram pessimistas quanto às possibilidades de melhorar as coisas na presente era do mal. As forças do mal eram muito mais poderosas do que nós mortais, e, embora as pessoas pudessem resistir, não podiam sobrepujá-las. Em última análise, ninguém poderia fazer deste mundo um lugar melhor, não importando quantas boas ações fossem realizadas, quantas decisões políticas sábias fossem tomadas, quantas tecnologias úteis fossem desenvolvidas. As coisas eram ruins nesta era, e só iriam piorar até o fim, quando o inferno literalmente se abrisse. Julgamento. Contudo, os apocalipsistas acreditavam que, quando as coisas chegassem ao pior estágio possível, Deus interviria em um possante ato de julgamento. No capítulo anterior, vimos que Enoque descreveu o poderoso Filho do Homem que seria um futuro juiz cósmico da Terra. Enoque abraça a visão de mundo apocalíptica e sustenta que de fato chegará um tempo em que Deus julgará todas as forças do mal na terra e nos céus por meio de seu representante, o Filho do Homem. Outros apocalipsistas também pensavam que o julgamento estivesse a caminho, que Deus destruiria as forças do mal alinhadas contra ele e seu povo, e vingaria aqueles que haviam escolhido ficar a seu lado e sofrido em consequência disso. Ele enviaria um Salvador dos céus, e um novo reino iria substituir os reinos perversos desta era. Nesse reino de Deus não mais haveria dor, miséria ou sofrimento, e aqueles que entrassem no reino viveriam uma existência eterna e utópica. Esse julgamento vindouro não afetaria apenas as pessoas vivas na época. Afetaria tanto os vivos quanto os mortos. Os apocalipsistas apresentaram a ideia de que, nesse ato culminante da história, com a chegada do fim de uma era, os mortos ressuscitariam. Todas as pessoas seriam trazidas de volta a seu corpo para enfrentar o julgamento, a punição ou a recompensa. Essa era uma ideia reconfortante para aqueles que estavam do lado de Deus e eram oprimidos pelas forças do mal e seus representantes terrenos em função disso. Uma recompensa estava a caminho. Além disso, as pessoas não deviam pensar que pudessem se aliar às forças do mal, prosperar em função disso, visto que são estas as forças no comando desta era, oprimir os outros, tornar-se fortes e poderosas e aí morrer e escapar impunes. Ninguém conseguiria escapar impune. Deus ressuscitaria todas as pessoas a fim de julgá-las, quisessem elas ou não.
Contudo, quando viria o prometido final desta era? De fato viria muito em breve. Iminência. Os apocalipsistas judeus acreditavam que o mundo havia ficado tão ruim quanto poderia. As forças do mal estavam operando com totalidade, tornando a vida uma cloaca de miséria para os justos que estavam ao lado de Deus. Todavia, o fim estava próximo. As pessoas precisavam aguentar um pouco mais e manter a fé. Deus em breve interviria e instalaria seu reino do bem. Mas quando? Quanto era preciso esperar? Na verdade lhes digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Estas são as palavras de Jesus em Marcos 9:1. Ele pensava que o final apocalíptico chegaria muito em breve, antes que todos seus discípulos estivessem mortos. Ou, conforme diz em outra parte, na verdade lhes digo que não passará esta geração antes que todas estas coisas aconteçam. Marcos 13:30. Jesus é retratado nos primeiros evangelhos, os sinópticos, como um apocalipsista que antecipou o fim iminente desta era e a chegada do reino de bondade de Deus. No entanto, como sabemos que essa descrição está correta? Se os evangelhos contêm tradições de Jesus que foram inventadas ou alteradas no curso da transmissão oral, como podemos saber que as tradições apocalípticas não foram simplesmente impingidas a ele por seguidores posteriores? De fato existem bons motivos para se pensar que o próprio Jesus, e não apenas seus seguidores, tivesse uma visão totalmente apocalíptica. Lembre-se, precisamos aplicar nossos rigorosos princípios metodológicos aos evangelhos para ver o que é historicamente exato neles. Quando fazemos isso, fica claro que Jesus se mantinha muito firme na visão apocalíptica, que, de fato, no cerne de sua proclamação terrena havia uma mensagem apocalíptica. Este será um fator-chave para se ver como ele percebia a si mesmo, fosse como divino ou de outra forma. Deixe-me explicar algumas das evidências. 42. Jesus como um apocalipsista. Ressaltei anteriormente que, para estabelecer a tradição autêntica a partir dos evangelhos, buscamos uma quantidade de ditos e feitos atestados de forma independente. Devo acrescentar aqui que estamos em particular buscando tais tradições de atestado independente em nossas fontes mais antigas. Uma vez que as histórias foram alteradas ao longo do tempo, quanto maior o período entre a vida de Jesus e a fonte que narra sua vida, maior a chance de que as tradições tenham sido alteradas e mesmo inventadas. Por isso queremos as fontes mais antigas. João foi o último dos evangelhos a ser escrito, cerca de 60 a 65 anos após Jesus ter vivido. Os evangelhos sinópticos são anteriores. E as fontes dos sinópticos são ainda mais antigas que os sinópticos. Se encontramos tradições atestadas de forma independente em, digamos, Marcos, nosso evangelho mais antigo, e que, a fonte para trechos de Mateus e Lucas, e ml, as duas fontes independentes, o grupo de fontes, usadas por esses dois evangelhos, temos aí tradições antigas independentes. E isso é o melhor que se pode obter. O atestado independente da mensagem apocalíptica de Jesus, como se pôde observar, é exatamente isso que temos no que se refere às declarações apocalípticas de Jesus. Elas são atestadas de forma independente em todas as fontes mais antigas. De Marcos. E naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Na verdade lhes digo, não passará esta geração antes que todas essas coisas aconteçam. Marcos 13, 24, 27, 30. De que, pois, assim como o relâmpago ilumina a terra de uma extremidade à outra do céu, assim o Filho do Homem no seu dia será. E, assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. Eles estavam comendo, bebendo, casando-se e sendo dados em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Será assim também no dia em que o Filho do Homem for revelado.
Lucas 17 24, 26, 27, 30. Ver Mateus 24, 27, 34, 37, 39. DM. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá na culminação da era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles recolherão do seu reino toda a causa de pecado e todos os que praticam o mal, e eles os lançarão na fornalha ardente. Neste local haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13, 40, 43. DL. Tenham cuidado, porém, para que os seus corações não sejam tomados pelo excesso, pela bebedeira e pelos cuidados da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, como uma armadilha. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam alertas o tempo todo, orando para ter força para escapar de todas essas coisas que estão para acontecer, e estar de pé na presença do Filho do Homem. Lucas 21 e 31, 3, 4, 3, 6, estes são apenas exemplos. E devo ressaltar, selecioná-los para ilustrar. Minha ideia não é simplesmente uma questão de sair escolhendo os versos que quero à torto e à direito. Estou procurando uma mensagem que se encontre atestada de forma independente em todas as nossas fontes primitivas, e constata-se que é exatamente isso que encontramos com a proclamação apocalíptica de Jesus. Também é impressionante e digno de nota que essa mensagem apocalíptica venha a ser atenuada, a seguir virtualmente eliminada e finalmente combatida, supostamente por Jesus, em nossas fontes mais recentes. E não é muito difícil imaginar por quê. Se Jesus previu que o apocalipse iminente chegaria em sua própria geração, antes que todos seus discípulos estivessem mortos, o que iria se pensar uma geração depois, quando o apocalipse de fato não aconteceu? Poderia-se concluir que Jesus estava errado. Contudo, caso se quisesse continuar fiel a ele, podia-se mudar a mensagem que ele havia proclamado, de modo que não mais falasse sobre o apocalipse vindouro. Assim, não é por acaso que nosso evangelho canônico final, João, escrito depois da primeira geração, não tenha mais Jesus proclamando uma mensagem apocalíptica. Ele prega algo inteiramente diferente. Mais tarde ainda, em um livro apócrifo como o Evangelho de Tomé, Jesus prega diretamente contra o ponto de vista apocalíptico, Ditos 2, 113. Com o passar do tempo, a mensagem apocalíptica veio a ser vista como equivocada ou mesmo perigosa. E com isso as tradições da pregação de Jesus foram modificadas. Todavia, em nossas fontes mais antigas, ela está ali para todo mundo ver. Jesus quase com certeza proferiu tal mensagem. Como veremos, esse é um ponto significativo para se entender quem Jesus realmente pensava que fosse. Não Deus, mas um outro ser. Ressalto mais uma vez a importância de se colocar qualquer tradição de Jesus em um contexto judaico-palestino do século I plausível. E não há dúvida de que esses ditos apocalípticos de Jesus fazem isso. O apocaliptismo estava em muita evidência, como sabemos por meio dos manuscritos do Mar Morto e outros textos judaicos daquela época, como um Enoque e outros apocalipses sobreviventes. A mensagem de Jesus não era totalmente incomum no seu tempo. Outros pregadores judeus declaravam coisas semelhantes. No entanto, essa mensagem apocalíptica consegue passar por nosso critério de disparidade. Alguns estudiosos disseram que não, que na verdade estas são palavras colocadas na boca de Jesus por seguidores posteriores que, ao contrário dele, pensavam que a história do mundo estava para chegar a uma estrondosa interrupção em breve. Considero esse ponto de vista francamente errado por dois motivos. Um deles é porque alguns dos ditos apocalípticos com certeza passam pelo critério de disparidade. E o outro, este um pouco mais enredado, é que o caráter apocalíptico da proclamação de Jesus pode ser demonstrado considerando-se em conjunto como ele começou seu ministério e o que aconteceu a seguir. Disparidade e a mensagem de Jesus. Uma série de ditos apocalípticos em nossas fontes sinópticas primitivas não são o tipo de coisa que os antigos cristãos gostariam de colocar na boca de Jesus. Vou dar 3 exemplos.
Primeiro, nos ditos sobre o Filho do Homem que citei anteriormente, existe uma peculiaridade que muita gente ignora sem pensar. É um tanto complicado, mas a questão é a seguinte. Os cristãos primitivos, inclusive os autores dos evangelhos, pensavam que Jesus fosse o Filho do Homem, o juiz cósmico da Terra que deveria retornar dos céus muito em breve. Os evangelhos de fato identificam Jesus como o Filho do Homem em vários pontos. Tais identificações passam no critério da disparidade. Obviamente, não. Se uma pessoa pensasse que Jesus é o juiz cósmico, não teria dificuldade em apresentar ditos nos quais Jesus é identificado como o Filho do Homem. Contudo, e se há ditos nos quais Jesus na verdade não é identificado como o Filho do Homem? E, melhor ainda, se há ditos nos quais parece que Jesus está falando de outro que não ele mesmo como o Filho do Homem. São estes os ditos menos prováveis de terem sido inventados pelos cristãos, pois eles pensavam que Jesus era o Filho do Homem. Olhe os ditos das páginas 141 e 142 outra vez. Em nenhum deles existem qualquer indício de que Jesus esteja falando de si mesmo quando se refere à vinda do Filho do Homem à Terra para o julgamento. Os leitores assumem naturalmente que Jesus esteja falando de si mesmo porque acreditam que ele seja o Filho do Homem ou porque sabem que em algum outro lugar os evangelhos o identificam como o Filho do Homem. No entanto, nada nesses ditos levaria alguém a fazer a identificação. Esses ditos não estão formulados da forma como os cristãos primitivos ficariam propensos a inventá-los caso fossem eles, em vez de Jesus, que os tivessem apresentado. Ou considere outro dito, de Marcos 8:38. Preste muita atenção nas palavras. Quem quer que se envergonhe de mim e de minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, dele também o Filho do Homem se envergonhará quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Qualquer um que já pense que Jesus é o Filho do Homem pode assumir despreocupadamente que ele esteja falando de si mesmo. Quem quer que se envergonhe de Jesus, Jesus deste se envergonhará, ou seja, irá julgá-lo, quando vier dos céus. Contudo, na verdade não é isso que o dito está dizendo. Ele diz, isso sim, que, se alguém se envergonha de Jesus, o Filho do Homem terá vergonha desta pessoa quando ele vier dos céus. Nada nesse dito faz você pensar que Jesus esteja falando de si mesmo. Um leitor que pense que Jesus está falando de si mesmo como o Filho do Homem foi levado a ter esse entendimento do texto, não o retirou do texto. Provavelmente não seria assim que os cristãos primitivos teriam inventado um dito sobre o Filho do Homem. Podemos imaginar alguém inventando um dito no qual fique evidente que Jesus está falando de si mesmo. Se você fizer isso comigo, então eu, o Filho do Homem, farei isso com você. Contudo, é pouco provável que um cristão inventasse um dito que parece diferenciar Jesus do Filho do Homem. Isso significa que o dito provavelmente é autêntico. Meu segundo exemplo vem de uma de minhas passagens favoritas de toda a Bíblia, a história do último julgamento das ovelhas e dos bodes, Mateus 25, 31, 46. Isto vem de M. Somos informados de que o Filho do Homem veio para o julgamento na terra, na presença dos anjos, e senta-se em seu trono. Ele reúne todas as pessoas diante de si e as separa como um pastor separa as ovelhas dos bodes 25, 32. As ovelhas ficam à sua direita, e os bodes à sua esquerda. Ele fala primeiro às ovelhas e lhes dá as boas-vindas ao reino de Deus que foi preparado especialmente para elas. E por que elas têm permissão para entrar nesse reino glorioso? Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Estive nu, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram 25, 35, 36. Os justos ficam surpresos e não entendem. Eles nunca fizeram tais coisas por ele, de fato nunca sequer o tinham visto antes. O rei diz a eles: na verdade, digo-lhes, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram 25, 40.
Ele então fala aos bodes e os despacha para o fogo eterno, preparado para o diabo e os anjos dele. 25:41, e lhes diz por quê. Eles não o alimentaram quando tinha fome, não lhe deram de beber quando tinha sede, não o acolheram quando era estrangeiro, não o vestiram quando estava nu, não o visitaram quando estava enfermo e na prisão. Eles também não entendem, jamais o tinham visto antes, então como poderiam ter se recusado a ajudá-lo? E ele lhes diz: na verdade, digo-lhes, o que vocês deixaram de fazer a alguns destes mais pequeninos, deixaram de fazer a mim. 25:45. E assim somos informados de que os pecadores vão para a punição eterna, e os justos para a vida eterna. É uma passagem espetacular. E quase com certeza é algo muito próximo do que Jesus realmente disse. E por quê? Porque não é em absoluto o que os cristãos primitivos pensavam a respeito de como uma pessoa obtém a vida eterna. A igreja cristã primitiva ensinava que uma pessoa é recompensada com a salvação acreditando na morte e ressurreição de Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, era deveras inflexível em que as pessoas não podiam ganhar a salvação fazendo as coisas que a lei exigia delas, ou de fato fazendo qualquer coisa que fosse. Se isso fosse possível, não haveria motivo para Cristo ter morrido. Ver, por exemplo, GL 2:15, 16, 21. Mesmo no Evangelho de Mateus, a atenção está focada na salvação trazida por Jesus com sua morte e ressurreição. Neste dito de Jesus, entretanto, as pessoas obtêm a vida eterna não porque acreditaram em Cristo, elas nunca sequer tinham visto o Filho do Homem ou ouvido falar dele, mas porque fizeram coisas boas para as pessoas necessitadas. Isso não é um dito que os cristãos primitivos inventaram. Ele contém as visões de Jesus. O Filho do Homem julgará na terra, e aqueles que ajudaram os necessitados serão os recompensados com a vida eterna. Meu terceiro exemplo de dito que quase com certeza passa pelo critério da disparidade é um dito apocalíptico que será importante em nossas discussões mais adiante neste capítulo. Em um dito preservado para nós em que Jesus conta a seus 12 discípulos que, na era por vir, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês também se assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. Ver Lucas 22:30. Não é preciso muita reflexão para ver porque é provável que Jesus tenha dito isso, que não é algo colocado em sua boca por discípulos posteriores após sua morte. Depois que Jesus morreu, todo mundo sabia que ele fora traído por um de seus próprios seguidores, Judas Iscariotes. Isso realmente aconteceu. É atestado de forma independente por toda parte e passa pelo critério da disparidade. Quem inventaria a história de que Jesus tinha tão pouca influência sobre seus próprios seguidores? Mas para quem Jesus está falando nesse dito? Para todos os 12, ou seja, os 12 discípulos, inclusive Judas Iscariotes. Jesus está dizendo que todos eles, inclusive Judas Iscariotes, serão os mandantes no futuro reino de Deus. Nenhum cristão inventaria um dito que indica que o traidor de Jesus, Judas Iscariotes, seria entronado como governante no futuro reino. Uma vez que um cristão não inventaria o dito, é quase certo que este remonta ao Jesus histórico. O começo e o fim como as chaves para o meio. A combinação de todos esses argumentos que reúne tem persuadido a maioria dos estudiosos críticos do Novo Testamento há mais de um século de que Jesus é melhor compreendido como alguém que proclamou uma mensagem apocalíptica. O argumento final que ofereço agora é, na minha opinião, o mais convincente de todos. É tão bom que gostaria de tê-lo formulado eu mesmo. 43. O argumento é que sabemos com relativa certeza como Jesus começou seu ministério, e sabemos com igual certeza o que aconteceu em consequência. A única coisa que conecta o início e o fim é o meio, o ministério e a proclamação de Jesus. Deixe-me explicar. Ressaltei antes que temos boas evidências, atestado independente e disparidade, de como Jesus começou sua vida pública, sendo batizado por João Batista. E quem era João Batista?
Um ardente pregador apocalíptico que proclamava que o fim da era viria em breve e que as pessoas precisavam arrepender-se como preparação para isso. As palavras de João estão melhor registradas para nós em uma declaração encontrada no documento que, proferidas para uma multidão, quem lhes avisou para fugir da ira que se aproxima. Produzam frutos dignos de arrependimento. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Lucas 3, 7, 9. Essa é uma mensagem totalmente apocalíptica. A ira está chegando. As pessoas precisam se preparar, produzindo bom fruto. E se não o fizerem, serão cortadas como uma árvore e lançadas ao fogo. Quando isso vai acontecer? Está prestes a começar a qualquer momento. O machado já está na raiz da árvore, e o corte está prestes a ter início. Jesus associou-se a João Batista no começo de seu ministério. A maioria dos estudiosos acha que Jesus começou como discípulo ou seguidor de João antes de se aventurar por conta própria. É claro que Jesus dispunha de grande quantidade de opções no mundo de diversidade religiosa do judaísmo do século e poderia ter se juntado aos fariseus, por exemplo, ou se mudado para Jerusalém para enfocar a adoração no templo, ou se unido a algum outro líder religioso. Contudo, ele optou por se associar a um pregador apocalíptico da destruição que se aproximava. Deve ter sido porque concordava com a mensagem. Jesus iniciou seu ministério como um apocalipsista. No entanto, a chave para esse argumento específico é que o resultado do ministério de Jesus também é de orientação apocalíptica. O que aconteceu logo depois da vida de Jesus? Teve início a igreja cristã. Os discípulos de Jesus começaram a converter pessoas que acreditavam nele. E no que esses cristãos primitivos acreditavam? Todas as evidências sugerem que eles também eram apocalipsistas. Pensavam que Jesus retornaria dos céus em breve para o julgamento na terra. Nosso autor cristão mais antigo, conforme assinalei, foi Paulo. Ele estava totalmente imbuído do pensamento apocalíptico. Tinha tanta certeza de que o fim estava próximo que achava que estaria vivo quando chegasse o dia do julgamento. Vide TS 4 e 17. 1 15 51, 53. Jesus começou seu ministério associando-se a um ardente pregador apocalíptico, e no rastro de sua morte surgiram entusiásticas comunidades de seguidores apocalípticos. O início foi apocalíptico e o fim foi apocalíptico. Como o meio não seria? Se apenas o começo fosse apocalíptico, poderia-se argumentar que Jesus se afastou da mensagem apocalíptica de João Batista, sendo por isso que seus seguidores não aderiram a uma visão apocalíptica. Todavia, eles aderiram a tal visão, de modo que isso não funciona. Ou, se apenas o final fosse apocalíptico, poderia-se argumentar que Jesus não defendia tais ideias, mas seus seguidores vieram a adotá-las depois, e assim releram a vida dele com essas ideias. Contudo, na verdade o início do ministério de Jesus foi intensamente apocalíptico, de modo que isso também não funciona. Visto que Jesus se associou a João Batista no início de seu ministério, e visto que as comunidades apocalípticas brotaram na esteira de seu ministério, o ministério em si deve ter sido caracterizado por uma proclamação apocalíptica sobre a chegada do Filho do Homem, que julgaria na terra e traria o reino de bondade de Deus. Quem Jesus pensava que fosse? Ao longo desta discussão, enfoquei o caráter da mensagem de Jesus. Não pretendo sugerir de maneira alguma que essa mensagem fosse tudo o que importasse para o Jesus histórico, ou que seja só o que importe para os estudiosos que tentam entender sua vida. Contudo, alguém poderia argumentar que os vários feitos que se sabe que Jesus realizou, as várias controvérsias em que se envolveu, os vários acontecimentos que levaram à sua morte, todos eles fazem sentido dentro de uma moldura apocalíptica específica, conforme mostrarão estudos mais abrangentes 44. E meu argumento é que não era isso que o próprio Jesus passava os dias ensinando e pregando durante seu ministério público. Muito pelo contrário. O tema principal de sua mensagem era uma proclamação apocalíptica da destruição que estava a caminho e da salvação.
Ele declarou que o Filho do Homem viria nas nuvens do céu, muito em breve, para o julgamento na terra, e as pessoas precisavam preparar-se para essa ruptura cataclísmica da história, pois um novo reino chegaria e nele os justos seriam vingados e recompensados por permanecer leais a Deus e fazer o que Deus queria que fizessem, mesmo quando isso levava ao sofrimento. Todavia, e quanto a Jesus, o mensageiro? Qual era seu papel no reino vindouro? Quero começar a refletir sobre essa questão considerando o que sabemos sobre o que os primeiros seguidores de Jesus disseram a respeito dele. O título descritivo mais comum e simples aplicado a Jesus nos primeiros anos do movimento cristão foi o termo Cristo. Às vezes tenho de dizer a meus alunos que Cristo não era o sobrenome de Jesus. A maioria das pessoas no tempo de Jesus, exceto a elite romana da camada mais alta, não tinha sobrenome, de modo que ele não era Jesus Cristo, filho de José e Maria Cristo. Cristo é um título e, de fato, a tradução grega de uma palavra hebraica para Messias. Dizer Jesus Cristo quer dizer que Jesus é um Messias. Existem motivos para se pensar que alguns dos seguidores de Jesus pensavam que ele fosse um Messias enquanto estava vivo, e não só depois. Existem motivos adicionais para se pensar que o próprio Jesus disse que era um Messias. Contudo, para chegar a esses motivos, primeiro temos de examinar rapidamente o que o termo Messias significava para os judeus palestinos do século I. O Messias judeu. A partir de vários textos judaicos, conhecemos uma série de formas pelas quais o termo Messias podia ser entendido. 45 Para começar, devo ressaltar o que mencionei. A palavra Messias em hebraico significa aquele que é ungido. Ungido nesse contexto significa algo como escolhido e especialmente honrado por Deus. Em geral, ostenta a conotação de a fim de cumprir os propósitos de Deus e mediar sua vontade na terra. Como vimos, Enoque fala do Filho do Homem como ungido. Essa é uma interpretação um tanto incomum do termo, pois se aplica ao futuro juiz cósmico da terra. Mas faz sentido que alguns judeus interpretassem dessa maneira. Quem poderia ser melhor descrito como um escolhido especial de Deus do que o ser divino, possivelmente angélico, que viria destruir as forças do mal e implantar o reino de Deus? A partir de Enoque, sabemos que alguns judeus evidentemente pensavam nesse futuro juiz, quer fosse chamado de Filho do Homem ou de alguma outra coisa, como um Messias de Deus. Entretanto, o termo era mais comumente usado para se referir não a um ser angélico, mas a um ser humano. Pelos manuscritos do Mar Morto, sabemos, por exemplo, que alguns judeus, em especial aqueles profundamente comprometidos com as leis rituais dispostas na Torá, tinham a ideia de que um futuro governante de Israel seria um grande e poderoso sacerdote. Nos manuscritos do Mar Morto esse governante sacerdotal é considerado um Messias. Ele seria ungido por Deus e seria um intérprete abalizado das Escrituras, que governaria o povo explicando as leis de Deus e aplicando-as conforme necessário. Essa interpretação sacerdotal do termo Messias também faz sentido porque na Bíblia hebraica às vezes é dito que os sacerdotes são ungidos por Deus. No entanto, um entendimento bem mais comum do termo não envolve um juiz angélico da terra ou um sacerdote com autoridade, mas sim um tipo diferente de governante. Mais uma vez, conforme já vimos, era o rei de Israel que era considerado ungido por Deus por excelência. Saul foi feito o primeiro rei de Israel por uma cerimônia ritual de unção, SM 10:1. O grande Davi, segundo rei, também assumiu o trono por uma cerimônia ritual de unção, SM 16:13. E assim também os sucessores de sua linhagem familiar. A chave para esse entendimento mais difundido de Messias é a promessa que se diz ter sido feita por Deus a Davi em 2 Samuel 7, conforme já discutido. Ele prometeu que seria um pai para o filho de Davi, Salomão. Nesse sentido, o rei era o filho de Deus. Mas uma segunda coisa prometida por Deus é igualmente significativa, como ele diz a Davi: a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim, seu trono será estabelecido para sempre. 2 SM 7:16. Deus não poderia ser mais claro.
Davi sempre teria um descendente no trono. Deus prometeu. Os descendentes de Davi realmente ficaram no trono por um longo período, cerca de 4 séculos. Contudo, às vezes a história interfere nas expectativas, e foi o que aconteceu em 586 AC. O poder político em ascensão da Babilônia destruiu a nação da Judeia, e sua capital, Jerusalém, junto com o templo de Deus originalmente construído por Salomão, e tirou o rei davídico do trono. Mais tarde os judeus olharam para esse desastre e se indagaram como pôde ter acontecido. Deus havia prometido que, mesmo que o filho de Davi fosse desobediente, Deus ainda assim o honraria, e sempre haveria um rei da linhagem de Davi governando Israel. Mas já não era mais assim. Teria Deus voltado atrás em sua palavra? Alguns pensadores judeus passaram a acreditar que a promessa de Deus não era nula, e que seria cumprida em algum momento futuro. O rei davídico fora temporariamente removido do trono, mas Deus lembraria de sua promessa. E assim o ungido ainda estava por vir, um futuro rei como Davi, um de seus descendentes, que restabeleceria o reino davídico e faria de Israel outra vez um grande e glorioso estado independente, para a inveja de todas as demais nações. Esse futuro ungido, o Messias, seria como seu grandioso antecessor, um guerreiro poderoso e um político habilidoso. Derrubaria os opressores que haviam tomado a terra prometida e restabeleceria tanto a monarquia quanto a nação. Seriam tempos de glória. Parece que alguns judeus que nutriam a expectativa do futuro Messias viam-no em termos políticos, como um grande e poderoso soberano que restauraria o reino por meio da força militar, pegando a espada para eliminar os inimigos. Outros judeus, em especial os da inclinação mais apocalíptica, previam que esse acontecimento futuro seria mais miraculoso, como um ato de Deus, quando ele interviesse pessoalmente no curso da história para mais uma vez fazer de Israel um reino governado por seu Messias. Os apocalipsistas mais ávidos acreditavam que esse futuro reino não seria um sistema político comum, com toda a sua burocracia e corrupção, mas seria de fato o reino de Deus, um estado utópico onde não haveria mal, dor ou sofrimento de qualquer tipo. Jesus como um Messias. Existem motivos muito bons para se pensar que os seguidores de Jesus, durante a vida dele, acreditavam que ele pudesse ser o ungido que estava por vir. 2 dados devem ser vistos em conjunto para que se reconheça sua plena força. O primeiro é um que já mencionei. Cristo, isto é, o ungido, o Messias, era, de longe, o título descritivo mais comum que os cristãos primitivos usavam para Jesus, tanto que muitas vezes o chamavam de Cristo em vez de Jesus, de modo que, a despeito de minha piadinha anterior, o termo realmente começou a funcionar como nome para ele. Isso é muito surpreendente, dado o fato de que, pelo que sabemos, Jesus não fez nada durante sua vida para alguém pensar que ele fosse ungido. Quer dizer, ele não veio nas nuvens do céu para julgar os vivos e os mortos, não era um sacerdote e não reuniu um exército para expulsar os romanos da terra prometida e estabelecer Israel como um estado soberano. Então, por que seus seguidores tão usualmente designam-no por um título que sugere que ele tivesse feito uma dessas coisas? Essa questão se refere ao segundo dado. Muitos cristãos de hoje presumem que os seguidores primitivos de Jesus concluíram que ele fosse um Messias devido à sua morte e ressurreição. Se Jesus morreu pelos pecados alheios e ressuscitou, deve ser o Messias. No entanto, esse pensamento está absolutamente errado, por motivos que são naturalmente inferidos com base no que eu disse até aqui. Os antigos judeus não tinham nenhuma expectativa, zero de expectativa, de que o futuro Messias morresse e ressuscitasse. Não era isso que se esperava do Messias. Qualquer que fosse a ideia específica que qualquer judeu tivesse sobre o Messias, como juiz cósmico, sacerdote poderoso, guerreiro vigoroso, o que todos pensavam era que ele seria uma figura de grandeza e poder, que seria um formidável governante de Israel. E Jesus com certeza não era isso.
Em vez de destruir o inimigo, Jesus foi destruído pelo inimigo, preso, torturado e crucificado, a forma de morte mais dolorosa e publicamente humilhante conhecida pelos romanos. Jesus, em resumo, era o exato oposto do que os judeus esperavam que um Messias fosse. Em um momento posterior, os cristãos começaram longos e acalorados debates com os judeus a respeito do assunto. Os cristãos alegavam que a Bíblia hebraica de fato previu que o futuro Messias morreria e ressuscitaria. Apontaram passagens na Bíblia que falavam sobre aquele que sofreu e então foi vingado, passagens como Isaías 53 e Salmos 22. Os judeus, entretanto, tinham uma resposta pronta. Essas passagens não estão falando do Messias. E você pode ver por si mesmo lendo. Na verdade, a palavra Messias jamais ocorre nesses trechos. Optar por entender que tais passagens se referem ao Messias ou não, embora não façam nenhuma referência explícita a ele, está além do meu foco de interesse neste estágio. Meu ponto aqui é que nenhum judeu, antes do cristianismo estar em cena, jamais interpretou tais passagens como se fizessem referência ao Messias. O Messias era uma figura de grande vigor que subjugava o inimigo e implantava o reino de Deus. Mas Jesus foi aniquilado pelo inimigo. Para a maioria dos judeus, isso era decisivo. Jesus não era um Messias, mais ou menos por definição. Todavia, isso agora leva ao problema. Se a crença em que Jesus morreu pelos pecados alheios e ressuscitou não faria nenhum judeu pensar que ele devia ser o Messias, aqui atribuímos o fato de os cristãos imediatamente começarem a proclamar, não a despeito de sua morte, mas por causa de sua morte, que ele era o Messias. A única explicação plausível é que chamaram Jesus de Messias depois de sua morte, porque já o chamavam assim antes de ele morrer. É aqui que muitos estudiosos adotam o que veem como cenário mais razoável. Durante sua vida, Jesus suscitou esperanças e expectativas de que pudesse ser o Messias. Seus discípulos esperavam grandes coisas dele. Possivelmente ele reuniria um exército, possivelmente invocaria a ira de Deus sobre o inimigo. Contudo, ele faria alguma coisa e seria o futuro governante de Israel. A crucificação refutou por completo essa ideia e mostrou aos discípulos o quanto estavam errados. Jesus foi morto pelos inimigos, de modo que, no fim das contas, não era um Messias. Mas, então, passaram a acreditar que Jesus havia ressuscitado, e isso reconfirmou o que antes havia sido refutado. Ele realmente é um Messias, mas não da maneira que pensamos. Veio seguir essa linha de pensamento nos 2 capítulos a seguir, ao explorar a crença na ressurreição de Jesus. Neste estágio quero apenas frisar o ponto mais básico. Os seguidores de Jesus devem tê-lo considerado o Messias em algum sentido antes de sua morte, porque nada em sua morte ou ressurreição faria com que chegassem a essa ideia depois. Não se esperava que o Messias morresse ou se erguesse de novo. A autocompreensão messiânica de Jesus. Em vista dessa discussão, o que podemos dizer sobre como Jesus provavelmente se considerava? Será que ele se chamou de Messias? Caso sim, o que ele quis dizer com isso? E será que ele se chamou de Deus? Aqui quero assumir uma posição clara. Messias, sim. Deus, não. Acho que existem excelentes motivos para se pensar que Jesus imaginou que era um Messias, em um sentido muito específico e particular. O Messias era visto como o futuro governante do povo de Israel. Porém, como apocalipsista, Jesus não pensava que esse reino futuro viesse a ser conquistado por uma luta política ou um esforço militar per se. Tal reino seria trazido pelo Filho do Homem, que vinha para o julgamento contra tudo e todos que se opunham a Deus. Aí o reino chegaria. E acho que Jesus acreditava que ele seria o soberano naquele reino. Tenho vários motivos para pensar assim. Primeiro, deixe-me voltar a meu ponto anterior sobre os discípulos. Eles evidentemente pensavam e falavam sobre Jesus como um Messias durante a vida terrena dele. Mas, na verdade, ele não fez nada para uma pessoa pensar que ele fosse um Messias.
Ele poderia muito bem ter sido um pacifista. Ame seu inimigo, dê a outra face, bem-aventurados os pacificadores etc., que não fariam dele exatamente um candidato de destaque para general das Forças Armadas Judaicas. Ele não pregava a derrubada violenta dos exércitos romanos. E falava sobre um outro, em vez dele mesmo, como o Filho do Homem por vir. Assim, se nada do que Jesus estava ativamente fazendo levaria alguém a suspeitar que ele tinha pretensões messiânicas, porque seus seguidores quase com certeza pensavam nele como Messias e o chamavam de Messias durante seu ministério público. A explicação mais fácil é de que Jesus lhes disse que era um Messias. No entanto, o que ele quis dizer com Messias tem que ser entendido dentro do contexto mais amplo de sua proclamação apocalíptica. É aí que entra em cena um dos ditos de Jesus que antes estabeleci como quase autêntico. Como vimos, Jesus falou aos discípulos, inclusive a Judas Iscariotes, que eles tomariam assento em 12 tronos, governando as 12 tribos de Israel no reino futuro. Muito bem. Contudo, quem seria o Rei Supremo? Jesus era seu mestre, igual Senhor, agora. Não seria seu mestre, igual Senhor, depois. Foi ele quem os chamou, instruiu, deu-lhes uma missão e prometeu tronos no reino. É quase impensável que Jesus não imaginasse que ele também teria um papel a desempenhar no reino. Se era o líder dos discípulos agora, com certeza seria o líder dos discípulos depois. Jesus deve ter pensado que ele seria o soberano do reino de Deus a ser trazido em breve pelo Filho do Homem. E qual é a designação típica para o futuro rei de Israel? Messias. É nesse sentido que Jesus deve ter falado aos discípulos que ele era o Messias. Duas outras considerações tornam esse julgamento ainda mais acertado. A primeira tem de novo a ver com Judas Iscariotes, o vilão judeu nas histórias dos evangelhos. A segunda envolve Pôncio Pilatos, o vilão romano. Primeiro, sobre Judas. Houve uma infindável especulação sobre quem era Judas Iscariotes, a ponto de se indagar o que Iscariotes poderia significar, e por que ele traiu Jesus 46 conforme assinalei. Não há dúvida de que Judas realmente traiu Jesus. A traição passa por todos os nossos critérios, mas por que ele fez isso? Existem muitas teorias, mas não são relevantes para o que quero destacar aqui. Quero refletir, isso sim, sobre o que foi que Judas realmente denunciou. De acordo com os evangelhos, é muito simples. Quando Jesus foi a Jerusalém durante a última semana de sua vida para celebrar a refeição anual da Páscoa judaica na capital, ele causou uma perturbação no templo, ao prever, bem ao estilo apocalíptico, que o local seria destruído no julgamento vindouro. Isso despertou a atenção das autoridades locais. Os líderes judeus encarregados do templo e da vida civil em Jerusalém eram conhecidos como saduceus. Eram judeus aristocráticos, muitos deles sacerdotes que dirigiam o templo e os sacrifícios. Entre eles estava o chefe, o sumo sacerdote. Os sacerdotes estavam incumbidos de manter a ordem entre o povo, em larga medida porque os romanos no comando permitiam aos aristocratas locais tratar de seus próprios assuntos e fazer coisas contanto que não houvesse perturbação. Todavia, o Pessach era um período incendiário. O festival em si era conhecido por excitar o sentimento nacionalista e pensamentos de rebelião. Isso se deve em razão da festa de Páscoa judaica comemorar o episódio da Bíblia hebraica em que Deus liberta o povo de Israel da escravidão no Egito sob a liderança de Moisés. Todo ano o evento do Êxodo era celebrado, com judeus do mundo inteiro recordando que Deus havia intervindo em favor deles a fim de salvá-los da dominação estrangeira. No festival, cujo auge era a refeição especial, o Seder de Pessach, como ficou conhecido, não era celebrado simplesmente por interesses de outrora. Muitos judeus esperavam e até anteviam que o que Deus havia feito antes, há muito tempo, com Moisés, ele faria de novo, no presente, com a participação de um dos líderes deles. Todo mundo sabia que poderiam ocorrer levantes quando as paixões nacionalistas atingissem um pico febril.
Assim, essa era a única época do ano em que o governador romano da Judeia, que normalmente vivia na cidade costeira de Cesareia, ia para Jerusalém com tropas para esmagar quaisquer possíveis rebeliões. Os saduceus, dispostos a cooperar com os romanos em troca de poder continuar com a adoração de Deus no templo conforme Deus havia instruído na Torá, estavam igualmente incumbidos de manter a paz. Assim, o que eles pensaram quando um forasteiro da Galileia, Jesus de Nazaré, apareceu na cidade pregando sua ardente mensagem apocalíptica da destruição vindoura das forças armadas e prevendo que o amado templo dele seria destruído na violenta derrubada de tudo que se opunha a Deus. Por certo, não gostaram nada da mensagem ou do mensageiro e ficaram de olho nele. Conforme todos os nossos relatos, Jesus passou a semana prévia ao festim de Pessach em Jerusalém pregando sua mensagem apocalíptica da destruição que viria. Ver Marcos 13, Mateus 24, 25. Parece que ele reunia multidões cada vez maiores. As pessoas o estavam escutando. Algumas estavam aceitando sua mensagem. O movimento estava crescendo. Por isso os líderes decidiram agir. É aí que entra Judas Iscariotes. Nos evangelhos, Judas parece ter sido contratado para levar as autoridades até Jesus, de modo que pudessem prendê-lo quando a multidão não estivesse por perto. Sempre desconfiei desses relatos. Se as autoridades queriam prender Jesus em segredo, por que simplesmente não mandaram segui-lo? Porque precisavam de um informante interno. Existem motivos para se pensar que na verdade Judas denunciou outra coisa. Eis aqui dois fatos a se ter em mente. O primeiro é afirmar, de novo, que não temos registro de Jesus alguma vez ter se proclamado o futuro rei dos judeus, o Messias, em público. Essa jamais foi a mensagem dele. Sua mensagem é sobre o reino a ser trazido pelo Filho do Homem, e Jesus sempre se manteve fora disso. O segundo fato é que, quando as autoridades prenderam Jesus e o entregaram a Pôncio Pilatos, o registro constante é de que a acusação apresentada contra ele no julgamento foi ter se designado rei dos judeus. Se Jesus nunca pregou em público que era o futuro rei, mas foi esta a acusação lançada contra ele no julgamento, como gente de fora ficou sabendo disso? 47 A resposta mais simples é que foi isso que Judas denunciou. Judas era um dos confidentes para quem Jesus havia revelado sua visão do futuro. Judas e os outros 11 seriam os governantes no reino futuro. E Jesus seria o rei. Por algum motivo, jamais saberemos qual, Judas virou a casaca e traiu tanto a causa quanto seu mestre. 48 Ele contou às autoridades judaicas o que Jesus na verdade estava ensinando em particular, e isso era tudo de que precisavam. Mandaram prendê-lo e o entregaram para o governador. Ali estava uma pessoa que se declarava rei. E agora algumas palavras sobre Pôncio Pilatos. Como governador da Judeia, Pilatos tinha poder sobre a vida e a morte. O Império Romano não tinha nada parecido com a lei criminal federal que se pode encontrar em muitos países hoje. Os governadores eram nomeados para mandar nas várias províncias e tinham duas tarefas principais: coletar impostos para Roma e manter a paz. Podiam atingir as duas metas por quaisquer meios necessários, de modo que, por exemplo, qualquer um considerado agitador podia ser tratado de forma implacável e rápida. O governador podia decretar uma morte, e a ordem seria executada imediatamente. Gente problemática em tempos problemáticos era tratada com justiça rápida e decisiva, geralmente justiça violenta. De acordo com nossos relatos, o julgamento de Jesus diante de Pilatos foi curto e direto. Pilatos perguntou se era verdade que ele era o rei dos judeus. Quase com certeza foi essa a verdadeira acusação lançada contra Jesus. Isso é atestado de múltiplas formas por numerosos testemunhos independentes tanto do julgamento em si quanto da acusação escrita na placa pendurada com ele na cruz, por exemplo, Marcos 15, 2, 26. Além disso, não é uma acusação que os cristãos teriam inventado para Jesus, por um motivo possivelmente inesperado.
muito embora os cristãos viessem a considerar Jesus o Messias, pelo que sabemos jamais aplicariam a ele o título de Rei dos Judeus. Se os cristãos fossem inventar uma acusação para colocar na boca de Pilatos, seria: você é o Messias. Contudo, não é assim que acontece nos evangelhos. A acusação é especificamente que ele se nomeou Rei dos Judeus. A evidência de que Jesus realmente pensava que fosse o Rei dos Judeus é o simples fato de ter sido morto por isso. Se Pilatos perguntou se ele estava mesmo se chamando assim, Jesus poderia simplesmente ter negado e indicado que não queria causar problema, e que não tinha expectativas, esperanças ou intenções de ser rei. E teria ficado por isso mesmo. A acusação era de que ele estava se chamando de Rei dos Judeus, e ou ele admitiu cabalmente, ou se recusou a negar. Pilatos fez o que os governadores costumavam fazer em tais casos: mandou que ele fosse punido. Jesus foi acusado de insurreição, e rebeldes políticos eram crucificados. O motivo pelo qual Jesus não poderia ter negado que se denominava Rei dos Judeus era exatamente o fato de que se denominava Rei dos Judeus. Ele se referia a isso, é claro, em sentido puramente apocalíptico. Quando o reino chegasse, ele seria rei. Contudo, Pilatos não estava interessado em minúcias teológicas. Apenas os romanos podiam indicar um rei, e qualquer outro que quisesse ser rei tinha que se rebelar contra o Estado. De acordo com nossos registros, que são completamente críveis nesse ponto, os soldados maltrataram, açoitaram, zombaram de Jesus e o levaram embora para ser crucificado. Evidentemente, dois casos semelhantes foram decididos naquela manhã. Talvez mais dois nos 2 dias seguintes. Nesse caso, levaram Jesus e os outros 2 para um local de execução pública e os prenderam nas cruzes. De acordo com nosso relato mais antigo, Jesus morreu depois de 6 horas. Jesus afirmou ser Deus. Em resumo, pois, é isso que penso que se possa dizer sobre o Jesus histórico e sua compreensão de si mesmo. Ele pensava ser um profeta que previa o fim da atual era maligna e o futuro rei de Israel na era por vir. No entanto, ele se dizia Deus. É verdade que Jesus afirma ser divino no último dos 4 evangelhos canônicos, o de João. Olharemos as passagens relevantes em detalhes no capítulo 7. Aqui basta notar que nesse evangelho Jesus faz afirmações notáveis sobre si mesmo. Ao falar do pai dos judeus, Abraão, que viveu 1,8 mil anos antes, Jesus diz aos oponentes: na verdade eu lhes digo, antes de que Abraão fosse, eu sou 8,58. Essa frase particular, eu sou, toca em um ponto familiar a qualquer um com conhecimento da Bíblia hebraica. No livro do Êxodo, na história da sarça ardente que comentamos no capítulo 2, Moisés pergunta a Deus qual é seu nome, e Deus diz que seu nome é Eu Sou. Jesus parece estar afirmando não só ter existido antes de Abraão, mas ter recebido ele mesmo o nome de Deus. Seus oponentes judeus sabem exatamente o que ele está dizendo. Imediatamente pegam pedras para apedrejá-lo. Mais adiante no Evangelho, Jesus é ainda mais explícito, ao proclamar: eu e o Pai somos um. João 10:30. Mais uma vez os ouvintes judeus pegam pedras. Depois, ainda, quando Jesus fala aos discípulos em sua última refeição com eles, o seguidor Felipe pede-lhe para que mostre o Pai. Jesus réplica: aquele que me viu, viu o Pai. 14:9. E outra vez mais à frente, durante a mesma refeição, Jesus reza a Deus e fala sobre como Deus o enviou para o mundo e refere-se à minha glória, que você me deu, antes da criação do mundo. 17:24. Jesus não está afirmando ser o Deus Pai, é óbvio, uma vez que, quando está rezando, ele não está falando consigo mesmo. Assim, ele não está dizendo que seja idêntico a Deus. Todavia, está dizendo que é igual a Deus e que assim tem sido desde muito antes de o mundo ser criado. São afirmações espantosamente exaltadas. Porém, vistas de uma perspectiva histórica, simplesmente não podem ser atribuídas ao Jesus histórico. Não são aprovadas em nenhum de nossos critérios.
Não são atestadas de forma múltipla em nossas fontes, aparecem apenas em João, nosso último evangelho, e o de orientação mais teológica. Com certeza não passam no critério de disparidade, uma vez que expressam a exata ideia de Jesus que o autor do evangelho de João defende. E não são de modo algum críveis em termos contextuais. Não temos registro de nenhum judeu palestino jamais ter dito tais coisas sobre si mesmo. Essas autoafirmações divinas em João fazem parte da teologia característica de João, não fazem parte do registro histórico do que Jesus realmente disse. Olhe o assunto sob uma luz diferente. Como destaquei, temos numerosas fontes anteriores para o Jesus histórico. Alguns comentários em Paulo, inclusive várias citações dos ensinamentos de Jesus, Marcos, Q.M.L., para não mencionar os evangelhos concluídos de Mateus e Lucas. Em nenhum deles encontramos esse tipo de afirmação exaltada. Se Jesus andasse pela Galileia proclamando-se um ser divino enviado por Deus, um que existiu antes da criação do mundo, um que era de fato igual a Deus, poderia alguma outra coisa que ele dissesse ser tão empolgante e de importância tão ribombante? Todavia, nenhuma das fontes primitivas diz qualquer coisa desse tipo a respeito dele. Será que apenas decidiram, todas elas, não mencionar a coisa mais significativa sobre Jesus? Quase certamente as autoafirmações divinas em João não são históricas. Contudo, é possível que Jesus se considerasse divino em algum outro sentido. Já argumentei que ele não se considerava o Filho do Homem, e por isso não se considerava o ser angélico celestial que seria o juiz da terra. Mas ele pensava em si mesmo como o futuro soberano do reino, o Messias. E vimos no capítulo anterior que em algumas passagens das Escrituras o rei é mencionado como um ser divino, não um mero mortal. Não seria possível que Jesus se entendesse como divino nesse sentido. Claro que é possível, mas acho altamente improvável pelo seguinte motivo. Na Bíblia hebraica, e, na verdade, em toda a tradição judaica, temos casos em que mortais, por exemplo, o rei, ou Moisés, ou Enoque, eram considerados divinos em algum sentido. No entanto, isso era sempre o que alguém dizia sobre eles. Não há registro algum nos quais eles dizem tais coisas sobre si mesmos. É bem diferente da situação que encontramos, por exemplo, no Egito, onde os faraós reivindicavam linhagem divina direta, ou com Alexandre, o Grande, que aceitou a veneração em culto, ou com alguns imperadores romanos, que propagaram ativamente a ideia de que eram deuses. Isso jamais acontece no judaísmo que conhecemos. A ideia de que um rei pudesse ser divino pode ter ocorrido a seus seguidores posteriormente, ao começarem a pensar mais sobre sua eminência e importância. Contudo, não temos nenhum caso conhecido de um judeu vivo que se proclama divino. Poderia Jesus ser a exceção? Sim, é claro. Sempre existe exceção para tudo. Contudo, para se pensar que Jesus é exceção nesse caso, seria preciso uma grande dose de evidências persuasivas. E elas simplesmente não existem. A evidência de que Jesus se declarava divino provém apenas do último evangelho do Novo Testamento, não de fontes mais antigas. Alguém pode argumentar que existam outros motivos, tirando as autoafirmações divinas explícitas, para se suspeitar que Jesus se via como divino. Por exemplo, ele faz milagres espantosos que com certeza apenas uma figura divina poderia fazer. Ele perdoa os pecados das pessoas, o que por certo é uma prerrogativa exclusiva de Deus. E ele recebe adoração, pois as pessoas curvam-se diante dele, o que por certo indica que ele aceita honras divinas. Existem dois pontos a salientar a respeito de tais coisas. O primeiro é que todos eles são compatíveis com a autoridade humana, e não apenas divina. Na Bíblia hebraica, os profetas Elias e Eliseu fizeram milagres fantásticos, inclusive curar os enfermos e ressuscitar os mortos, pelo poder de Deus, e no Novo Testamento os apóstolos Pedro e Paulo também, mas isso não fez de nenhum deles divino. Quando Jesus perdoa pecados, ele nunca diz eu perdoo você, como Deus poderia dizer, mas seus pecados estão perdoados, o que significa que Deus perdoou os pecados.
A prerrogativa de pronunciar o perdão de pecados, entretanto, era reservada a sacerdotes judeus em honra de sacrifícios que os devotos faziam no templo. Jesus poderia estar reivindicando uma prerrogativa sacerdotal, mas não divina. E os reis eram adorados, mesmo na Bíblia, Mt 18 e 26, por veneração e obediência, assim como Deus. No caso, Jesus poderia estar aceitando a adoração devida a ele como futuro rei. Nenhuma dessas coisas, em si por si, é uma indicação clara de que Jesus seja divino. Todavia, ainda mais importante, essas atividades podem nem mesmo remontar ao Jesus histórico. Em vez disso, podem ser tradições atribuídas a Jesus por contadores de historias posteriores a fim de realçar sua eminência e importância. Recorde um dos pontos principais deste capítulo. Muitas tradições nos evangelhos não derivam da vida do Jesus histórico, mas representam ornamentos feitos pelos contadores de história que estavam tentando converter pessoas, convencendo-as da superioridade de Jesus e instruir os convertidos. Essas tradições da eminência de Jesus não podem ser aprovadas pelo critério da disparidade e muito provavelmente constituem pias expansões posteriores das historias contadas sobre ele, contadas por pessoas que, após a ressurreição, passaram a entender que ele era, em algum sentido, divino. O que podemos saber com relativa certeza sobre Jesus é que seu ministério e proclamações públicas não enfocavam sua divindade. De fato, não tinham absolutamente nada a ver com sua divindade. Eram sobre Deus. Sobre o reino que Deus traria, e sobre o Filho do Homem que em breve traria o julgamento à terra. Quando isso acontecesse, os ímpios seriam destruídos, e os justos seriam levados para o reino no qual não haveria mais dor, miséria ou sofrimento. Os 12 discípulos de Jesus seriam os governantes desse reino futuro, e Jesus governaria acima deles. Jesus não se declarou Deus. Ele acreditava e ensinou que era o futuro soberano do reino vindouro de Deus, o Messias de Deus a ser revelado. Foi essa a mensagem que proferiu aos discípulos e, no fim, foi essa a mensagem que o levou à crucificação. Foi só depois, quando os discípulos acreditaram que seu mestre crucificado havia ressuscitado, que começaram a pensar que ele deveria, em algum sentido, ser Deus. Entraremos em seguir, no capítulo 4, mas antes, não deixe de nos ajudar com uma quantia de qualquer valor. Que o Eterno nos abençoe. Bons estudos!